mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos repetir nesta noite? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Senhor, agradecemos por esta palavra que o Senhor nos concedeu aqui nesta noite. Venha falar conosco, ó Deus, poderosamente. Reconhecemos que sem o Senhor nesta noite nada nós conseguiremos fazer, ó Pai, mas que através da Tua palavra o Senhor tenha liberdade, venha lavar, venha purificar, venha limpar o nosso coração, ó Deus. Adentra, meu Deus, a nossa alma, o mais profundo do nosso coração, para que possamos compreender que somente o Senhor é Deus e que não há outro igual. Amém? Pode assentar, pode glorificar ao Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Mas vamos entender nesta noite acerca dos tipos de cristãos. Eu destaquei apenas 4 tipos de cristão e eu acredito que você vai se identificar com pelo menos um desse tipo de cristão nesta noite. Assim como a palavra que nós acabamos de ler aqui, nem todo o que diz. Observe, irmãos, que todo mundo que está na casa de Deus, ele vai dizer que está indo para o céu. Todo mundo que vem na presença do Senhor, ele vai dizer que ele está indo para o céu. Mas tem uma condição que o Senhor Jesus, ele vai dizer. Observa que nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então o segredo não é dizer que nós estamos indo para o céu. O segredo não é dizer que eu já estou salvo, já estou santo. O segredo não é dizer que eu estou carregando a minha Bíblia debaixo do braço, que eu estou indo para o céu. O segredo é fazer a vontade de Deus. E o que é que Deus ele quer? Nem todos pararam para pensar o que é que Deus quer de nós. O que é que Deus está buscando em nós. E nós precisamos entender, nós só vamos saber disso quando estivermos dentro da palavra de Deus. O primeiro tipo de cristão é o cristão nominal. O que é ser um cristão nominal? É um cristão só de nome. Se você chega para ele, irmão, você é crente? Não, eu sou crente. Sou crente. Mas, irmão, você faz aquilo que Deus ele pede para você fazer? Então, irmão, aí a conversa já é diferente. O que é ser crente nominal, irmão? O crente nominal, ele até se diz estar dentro de um templo religioso, ele faz parte de uma denominação religiosa, mas as atitudes dele nunca condiz com aquele que faz a vontade de Deus. Ele continua roubando, continua mentindo, continua fazendo todas as atrocidades, mas ainda assim, o nome dele está escrito no rol de membro de alguma denominação. Ou seja, é apenas um cristão nominal. Uma das características é uma fé superficial. Ele não tem uma fé aprofundada. Ele não tem uma fé ali enraizada. Qualquer coisa para ele, eu vou largar, eu vou entregar, eu não quero mais Jesus, eu vou ir para outro lugar, outra igreja vai me aceitar. É apenas um crente nominal. É um crente cheio do, não me toque. Se precisa corrigir ele, né? Mas Jesus ele fala que não pode ser corrigido, tem que ser corrigido com amor. Irmãos, é interessante. Não sei se todos viram o áudio que foi enviado lá no grupo. Que nós ficamos só na parte de Jesus, ele é amor. Mas Jesus ele chamou também alguns de cobra. Por quê? Porque não fazia a vontade de Deus. Então observa, abra sua Bíblia em Efésios no capítulo 4, no verso 14. Efésios 4, 14, quem encontrar pode ler. Aleluias. Os irmãos bons de Bíblia pode ler para nós Efésios 4, 14. Amém? Para não sermos o quê? Para que não sejamos mais meninos
inconstantes. Ou seja, irmãos, tem crente que ele não tem uma liga, não tem uma constância dentro da casa de Deus. Tem crente que qualquer coisa para ele vai levando ele. Todo vento de doutrina que vier, vai levando ele embora. Tem crente que se chega alguém aqui, opa, não, aquele ali porque falou em nome de Deus, ele é salvo. Irmão, não sabe se defender das coisas que o inimigo vai colocando. Então observa para que nós não venhamos ser inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, irmão. Ou seja, qualquer palavra, aquele crente ele vai embora. Tem crente que sai da igreja porque não ganha oportunidade. Tem crente que sai da igreja porque o pastor não bajula ele, porque não passa a mão na cabeça, irmão. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Aí se chega uma pessoa que é assim com a nova doutrina, eis que eu te dou uma nova doutrina, a partir de agora você vai poder vir cá para a minha igreja, que você vai pregar, vai fazer isso, irmão, qualquer coisa para ele vai correndo atrás, não tem firmeza. Ou seja, cristão apenas de nome. A primeira luta que aquele crente ele passa, a primeira palavra que ele fala, vou desviar, não aguento mais tanta luta na minha vida. Irmãos, mais do que nós, Jesus ele sofreu. Muito maior sofrimento do que o nosso, Jesus ele passou. Ele foi abandonado pelos seus amigos. Irmão, os irmãos da igreja não olham para mim. Aqueles que comiam na mesa com ele fugiram quando ele foi preso. Irmão, porque o irmão ali, ele não me cumprimentou com a paz. No momento que ele estava lá na cruz, lá, um dos que andava com ele, um dos que andou nas águas junto com ele ali, ele, na hora que perguntou, Senhor, eu posso ir até o Senhor? Venha. Andou na água com ele, na hora que chega ali para poder, falou, não, eu andava com ele. Ele falou, não, nem conheço, nem sei quem que é. E crente chorando porque o irmão não me deu a paz do Senhor na igreja. Irmãos, crente nominal, só nome, só tem o título, nada além disso. Então observa, o primeiro ponto é uma fé superficial. O que é superfície? Irmão? Tem crente que ele não mergulha, ele só nada ali por cima. Tem momento que ele está bem ali, eita, é o crente da nova geração, mas daqui a pouco está ali aquele crente caindo para um lado, ele tomba para o outro, não tem firmeza, não tem nada. Então o cristão nominal tem uma fé superficial e não se envolve ativamente nas práticas da vida cristã. Nada que chama ele para fazer na igreja ele pode fazer. Nada que chama ele para poder envolver nas coisas da igreja, ele não quer fazer nada dentro da igreja. Irmão, vamos abrir culto? Não, abrir culto não é para mim. Irmão, vamos orar? Não, oração também, eu não consigo orar há muito tempo, eu tenho um problema no joelho, eu tenho problema nas costas, tem problema em tudo, irmão. Tudo que chama para ele fazer na igreja, ele não faz nada. Irmão, nós estamos precisando de sair para fazer uma visita, não, eu não posso também. Irmão, nós estamos precisando, irmãos, vai fazer o que com uma pessoa dessa que não pode fazer nada na casa de Deus? O que é que essa pessoa precisa fazer? Não pode fazer nada, o que é? É o lugar que uma pessoa que não pode fazer nada, irmão, é ali embaixo ali. Tem umas gavetinhas lá, coloca na gaveta, acabou. Aí não precisa fazer mais nada, vai ficar lá descansando para ver para que lado que vai. Então, observa, irmão, ele não tem ali um envolvimento ativo nas práticas cristãs. Não quer fazer nada. Não, irmão, então, né? Então. E só fica nisso. Só de nome. Identificação cultural. Ele se identifica como cristão principalmente por influência cultural ou familiar. Ele só é crente porque tem um membro da família dele que é crente e é por isso que ele é crente. Ele não sabe nem o que é ser cristão. Ele não sabe nem o que é ter intimidade com Deus. Não ora, não jejua, não busca a Deus, não sente a presença de Deus, para ele tanto faz. É só algo cultural. Já ouviu pessoas que falam, não, porque eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não muda, não evolui. Até uma borboleta, para ela poder se transformar em uma borboleta, ela precisa antes passar ali por todo o processo, ela tem que comer muita folha. Ela entra pelo processo do casulo, para depois ela se transformar numa borboleta. Então até a natureza nos mostra, o salmista ele vai dizer, ei, vai ter lá com as formigas, preguiçoso. Por quê? Porque a natureza nos mostra que nós precisamos fazer alguma coisa para Deus. E não ficar só parado. E não fica, não, irmão, eu já estou salvo, está tudo tranquilo, está tudo... Não está tranquilo, nós precisamos prosseguir. O envolvimento mínimo. Sua participação na comunidade cristã e atos de serviço são mínimos ou inexistentes. Ou seja, não quer fazer nada para Deus. Nada para Deus. Tudo para ele está ruim.
E o mais interessante, mas é igual os fariseus. Se você chega, irmãos, nós vamos fazer aqui agora uma campanha de oração. Então, irmão, eu não posso fazer campanha de oração, porque eu estou com muita dificuldade, estou com problema para fazer campanha de oração. Mas ainda impede quem quer fazer. Se o irmão fala, não, eu estou firme nessa campanha ali, eu quero receber o meu milagre. Não, irmão, que é isso? Deixa de ser bobo. Esse negócio de campanha, não, isso é obrigação do pastor fazer. É ele que tem que fazer sozinho essa campanha. Não, que é isso, irmão? É os líderes que tem que fazer isso. Não, você faz parte do ciclo de oração? Não. Não precisa fazer parte do ciclo de oração, não. Não, isso é bobeira. Então ele não faz e também não deixa ninguém fazer. Ao invés de trabalhar, dá trabalho. Nada além disso. Dá trabalho. É terrível. É terrível. O quanto de pastores que já renunciaram por causa desse tipo de pessoa. Não ajuda em nada. Não quer fazer nada. E fala que é crente. Fala que está salvo no Senhor Jesus. Fala que está indo para o céu. Mas que céu que está indo? Se até no céu, no dia que nós chegarmos lá, nós vamos ter que trabalhar. Se até no céu, no dia que nós chegarmos lá, irmãos, tem pessoas que até para dar um glória a Deus, a boca parece que trava, cola no céu da boca. Nós estamos servindo a Deus para quê? Nós estamos na casa do Senhor com qual finalidade? Salomão, quando ele construiu o templo, ali estava tudo ok, tudo certinho. Deus então aparece para ele, e na oração ali, Deus vai falar com ele, e esse lugar vai ser chamado de casa de oração. O meu ouvido vai estar atento à oração, ao clamor desse lugar, mas como que Deus vai ouvir se o povo não ora? Se na hora que chama para orar, irmão, chama para orar, ainda assim encontram dificuldade para orar. E dizem que estão orando em casa. Dizem que estão orando em casa. Irmão, se a pessoa tem dificuldade de orar dentro da igreja, tenha certeza, não consegue orar em casa. Se não consegue orar no lugar que é chamado casa de oração em casa, irmão, não vai orar. Não vai conseguir orar, irmão. Não adianta, isso não entra. Isso não passa. Então, o segundo tipo é o cristão cultural. Vamos ver Mateus 15, 6. Quem encontrar pode ler. Mateus 15, 6. Por causa de quê? Por causa da vossa tradição. O que é isso, irmão? É crente que vive só de tradição. É só cultura. Irmão, então, esse púlpito aqui é o santo dos santos. Esse púlpito aqui, até para você orar nele, você tem que dobrar o joelho de lado, você tem que dobrar o joelho de canto, você tem que fazer um monte de coisa, mas ele vive só de cultura. Para poder orar na igreja, não. Para poder orar na igreja, você tem que orar assim, né? Tem que virar um pouquinho para um lado de cá, aí vira um outro para o lado de cá. Irmãos, ele inventa um monte de regra para poder cultuar Deus. Só cultura. Só cultura. Só história. Irmãos, o louvor na casa do Senhor. Mas aí o louvor para louvar na casa do Senhor. Mas aí tem que ser um louvor só assim. E arruma uma montoeira de coisa. Lembra há pouco tempo atrás, irmãos, crente cultural. A Coca-Cola era do diabo. Ah, por que não? Porque lê a Coca-Cola de trás para frente. Irmão, toda palavra que lê de trás para frente vai dar algum nome diferente. Até Jesus, se você ler de trás para frente, vai dar um outro nome. Então, não, porque... Não, irmão, pelo amor de Deus. É crente cultural, mano. Tudo, ele só vive na base da cultura. É só qualquer coisinha para ele tem alguma coisa diferente, um significado. Se coloca uma guitarra na igreja, a guitarra não pode porque é do rock, é da funk, é de outras coisas. Se você coloca uma caixa de som na igreja, não pode também. Se a caixa de som é preta, não pode porque é o preto. Se você vai pintar a placa da igreja, não pode também porque, irmãos, é crente que vive só de cultura. Nada para ele tá bom. Nada para ele funciona. Se coloca uma lâmpada aqui, não, irmão, mas essa lâmpada é de diabo, essa lâmpada é de Satanás, essa lâmpada é das trevas, tudo para ele é errado. Nada presta, nada funciona. Mas o que é que tem? Ele não tem liga, não tem consistência. Ele só vive disso. O cristão cultural está mais envolvido nas práticas da fé cristã devido às tradições e expectativas sociais.
Tem cristão querendo trazer as coisas lá do Antigo Testamento, lá, irmão. Ah, não pode comer carne de porco. Ah, não pode comer, irmãos. Vamos ler a Bíblia. Ah, não, é só por causa da cultura lá, irmão, naquele período. Irmãos, naquele período, tem muita coisa que fazia naquele período que hoje em dia não tem condição de fazer mais. Tem um monte de coisa que fazia lá que hoje não tem condição. Por exemplo, como que você hoje, na cultura de hoje, você vai colocar o seu animal para poder jejuar? Naquele tempo tinha que colocar. Pega o seu cachorro, coloca aí para jejuar, o que acontece? Poucos minutos depois está lá. Vigilância sanitária, está lá, né? A polícia, está lá, todo mundo. Para quê? Para levar para a cadeia. Maus trata os animais. Se você bate em um cachorro, até para passar de carro, se você atropela um cachorro, a chance de você ficar agarrado lá é grande. Mas o animal não é acidente. Então, observam, tem pessoas que vivem só de cultura. O período do irmão só vive lá atrás, irmão. Ah, no meu tempo era assim, era aquilo outro. A Bíblia ela vai nos ensinar o quê, irmão? Cada um fica naquilo que aprendeu. Se você aprendeu que para orar, você tem que orar virado para cá, porque é a tradição sua, é o costume seu. Amém. É corretíssimo isso. Aprendeu que tem que orar virado para cá, ora virado para cá. Não para de hipótese alguma. Mas não obrigue o outro irmão que não ora virado para cá. Irmão, todo mundo tem que orar virado para cá agora. Não, mas espera aí, quando você está lá dentro da sua casa, lá você ora virado para cá? Não ora. Quando você está lá dentro da sua casa, você ora virado para que lado? Nem sabe, irmão, porque às vezes nem ora dentro de casa nada. Como é que vai saber? Nem sabe. Então cristãos que vivem de cultura. Influência familiar. Sua fé é influenciada principalmente pela família e pela busca de aceitação no grupo social. Ou seja, ele quer viver apenas, é igual camaleão, ele quer se adaptar onde que ele está. Tem crente, irmão, que se ele entra na roda dos escarnecedores, ele é escarnecedor também. Se ele entra lá no boteco, lá, ele é cachaceiro também. Na onde que ele vai se adaptando, ele vai se movimentando. Por quê? Porque ele gosta de se adaptar ao lugar que ele está. Ele não consegue ter uma firmeza, uma constância, dizendo, eu sou crente, eu morro, mas eu não largo a Cristo. Eu morro, mas eu fico firme nos pés dele. Não, ele fica só cheio de coisa. E outro ponto é a aparência religiosa. Ele participa de rituais e celebrações, mas pode ter pouca conexão pessoal com Deus. Participa de tudo na igreja. Tudo que você chamar ele está. Mas ele não tem conexão com Deus. Nenhuma. Já reparou que tem crente que você levanta ele para orar, se você chamar ele para orar 10 minutos, ele cansa. Ele já começa com uma dor nas costas, uma dor nas pernas, uma dor aqui, uma dor ali. Ele corre da oração para tudo quanto é lado. Por quê? Porque não tem conexão com Deus. Não tem ligação com Deus. Irmão, mas eu sou crente há 10 anos, nunca conseguiu derramar uma lágrima diante de Deus. Por quê? Vive só de cultura. Tem pessoas que ficam tão apegadas, não, irmãos, eu sou apegado só no voto. E é o voto que vai me curar, o voto que vai me livrar. Nunca teve conexão com Deus. Se passar 200 votos, ele pega todos os 200 votos, mas não tem nada com Deus. Então vive apenas na cultura. E isso não é agradável diante de Deus. É por isso que Deus ele fala, nem todos os que falam, irmão, todo aquele que entra na igreja, ele vai falar que ele está indo para algum lugar, ele está indo para o céu. Mas nem todos os que falam que estão indo para o céu vão de fato chegar no céu. Imagina a decepção. Imagina a tristeza na hora que chegar lá naquele grande lugar. Aí a pessoa tem que chegar aqui assim com o carão na frente de Deus. Tem que olhar para Deus na altura. Deus assentado no trono branco. A pessoa olhando de frente a frente para Deus. E depois de toda aquela tentativa de manipular Deus, ter que ouvir de Deus, eu nunca te conheci. Já pensou o que é isso? Vão chegar, mas Deus, eu passei 200 anos dentro da casa do Senhor. Tudo que é coisa que tinha dentro da igreja lá, eu vivia de rituais dentro da igreja. Irmãos, tem cristão que é tão ritual que se fala, irmão, nós estamos vendendo aqui uma vassoura santa, né? Vai varrer a sua casa lá, vai purificar lá de todo o pecado. O crente compra. O crente compra. Chega aqui e fala, irmão, eu estou uma lâmpada aqui que eu vou vender. E na hora que você ligar lá na sua casa, lá a prosperidade de Deus vem através daquela lâmpada. O crente compra.
Mas ele quer o quê? Ele quer só as bênçãos de Deus, mas não tem conexão com Deus. Não tem ligação com Deus. E na hora que chegar lá, irmão, Senhor, mas eu comprei as lâmpadas ungidas, o varal ungido, eu comprei tudo ungido. E Deus fala, mas engraçado, era tudo falso. Eu não autorizei ninguém a fazer nada disso. Não era pelo meu poder ali, aquilo não. A Bíblia ela chega lá e fala, tem alguém entre vós enfermos e doentes, é para fazer o quê? Chamar os presbíteros e receber a unção ali. Ah, irmão, é a lâmpada que vai ungir ali, a cura vai chegar? Não. É a unção aqui, com óleo. Isso é para mostrar o quê, irmão? Tem que ter alguém ali para poder apresentar a vida da pessoa. E pessoas vivendo cheias dos rituais, mas não sabem nem o que é que deve fazer na hora que precisa. Então nós precisamos entender tudo isso, para que assim nós possamos, de fato, sermos considerados cristãos, salvos no Senhor Jesus. Glórias a Deus. Para começar, irmão, para você ser considerado cristão, para você ser de fato chamado cristão, você precisa andar como Cristo, falar como Cristo, viver como Cristo. O seu traje tem que ser um traje de cristão, para assim você ser chamado de cristão. Não é somente porque você coloca a Bíblia debaixo do braço que você é cristão, não. Não é porque você vai na igreja e senta para ouvir o culto que você é cristão, não. Cristão tem que viver igual Cristo viveu. Os cristãos só foram chamados de cristão porque tudo que eles olhavam assim, falando, não tem condição, isso é cristão. Até o tom de voz deles era diferente. O tom da voz era diferente. Um cristão de verdade, ele não vai sair tratando as pessoas com arrogância e ignorância, não. Porque ele vai ouvir lá, aprender lá dentro da Bíblia. O que Jesus falou? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus ele sabia quando ele chegava, como que ele chegava e na hora que ele falava. Os fariseus ele trazia uma palavra dura. Ei, se vocês continuarem nessa situação aí, o lago de fogo está esperando vocês lá. Mas quando chegava alguém ali humilde, que não tinha nem condição de chegar perto dele, ele chegava com mansidão, falou, opa, é desse aí que eu preciso. Quando chega aquele homem lá, rico, ele subiu lá na videira, lá, opa, deixa eu ver quem que é Jesus. Ele queria só ver. Ele não queria ouvir a voz de Jesus. Ele sabia dos pecados dele, ele tinha até vergonha de chegar perto de Jesus. Então Jesus passando, ela diz, ei, Isaac, eu desce depressa, correndo. É hoje que eu vou lá pousar na sua casa. Veja que diferente. Louvado é o nome do Senhor. Então observa que quando chega lá dentro da casa lá, aí começa aquele murmurinho, né? Mas que coisa. Irmão, tem crente que não pode ver ninguém dando bem. Que ele começa com aquele, né? Que mimimi. Não, mas Jesus, que absurdo. Jesus comendo com esse homem aí. Se ele soubesse quem que era esse homem aí. Que vergonha. Esse Jesus ainda fala que é Deus. Então Jesus vai trazer uma resposta para eles ali. Uma resposta dura. Fala, ei, calma aí. Vocês não entenderam nada ainda do conceito. Vocês não sabem nem o que é o amor. Eu precisava de vir sarar o quê? Os que estavam enfermos. Os que estavam doentes, os que estavam precisando. Jesus ele não veio para os sãos, não. Ele veio para quem estava ruim. É por isso que ele nos tirou lá de fora do lamaçal de pecado, porque nós estávamos ruins. Já em estado de decomposição. Mas aí ele falou, opa, esse aí é meu, pode trazer para cá. Mas a partir do momento, irmãos, que Jesus ele nos traz e nos coloca aqui dentro, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós não podemos ficar parados, não, Jesus já me salvou, tá bom, não, nós temos que ter intimidade com Ele. Tem cristão que até hoje nunca ouviu a voz de Jesus. Tem cristão que até hoje nunca falou com Jesus verdadeiramente. Irmão, mas eu até oro, mas nunca tive a intimidade de sentir Deus chegando perto dele. Nunca derramou uma lágrima diante de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito Santo. Já reparou que muitos cristãos hoje já não têm mais a sensibilidade do Espírito Santo? De ouvir a voz de Deus. Tem vezes que Deus ele chega e fala, meu filho, a situação que você está não vai dar, precisa melhorar. Ele não escuta. Chega problema dentro da casa dele, não, ele continua na mesma situação. Chega alguma coisa para ele não continua do mesmo jeito. E fala que é cristão.
E Deus fala, irmãos. E está igual aquele homem que foi lá, o rico, que foi lá para o céu. Na hora que ele chega lá, Senhor, se enviar um morto, eles vão ouvir. O que Abraão vai falar para ele? Ei, lá eles têm os profetas, tem a lei. Se eles não ouvirem eles, não vai ser morto que levantar que vai ouvir, não. Tem crente que se Deus trouxer Abraão aqui de volta, vivo aqui para falar com ele, ele continua no mesmo jeito, na mesma situação, nos mesmos pecados. Não adianta. Não resolve. Então observa, nós não podemos ser cristãos culturais. O próximo tipo de cristão é o cristão convicto. Você tem convicção da sua fé? Tem crente, irmão, que ele tem convicção da fé dele até o momento da luta. Na hora que a luta chega, ele, será que eu vou ser salvo mesmo? Tem cristão que até hoje fica se perguntando, será que eu vou ser salvo mesmo? Não tem convicção. Será que Jesus vai voltar para me buscar mesmo? Quem sabe Jesus até me esqueceu já. Não tem convicção nenhuma. Observa. O primeiro ponto é a fé fundamentada. O cristão convicto tem uma fé sólida, baseada no estudo da Bíblia e na busca contínua de um relacionamento com Deus. O cristão que tem convicção, ele quer estar todo dia na presença do Senhor. Ele quer buscar Deus. Você já reparou que tem crente que não sente nem... ele não sente nem prazer em dobrar o joelho para falar com Deus. Tem muitos crentes que nem saudade mais ele sente de Deus. O que é saudade, irmão? Saudade você sente de quem está longe. Mas tem crente que nem isso ele sente mais. Ele nem percebeu que Deus já está lá longe. Deus já se afastou. E ele continua do mesmo jeito. Então o cristão, ele tem que ter a fé fundamentada. Ele tem que ter uma base. Ele corre na Bíblia Sagrada para ele entender, realmente a palavra de Deus, ela fala aquilo que eu preciso. A obediência aos princípios. Ele vive de acordo com os princípios bíblicos e busca obedecer à vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. O que é obedecer a Deus em toda a área da vida? Não é nós servirmos a Deus, não. Eu vou servir a Deus só nesse ponto, nesse outro, não. É em todas as áreas. Lembra daquele período que os cristãos ele dobravam o joelho até para saber se ele podia comprar uma carne? Até para saber, Senhor, eu posso comprar uma carne para dentro de casa? Hoje tem crente que faz uma montoeira de coisa na hora, Senhor, me ajuda, porque o negócio deu errado. Não, mas ele vai orar depois que já deu errado. Depois que já deu problema. Depois que já deu todas as dificuldades aí que ele vai orar. E ainda acha que Deus é obrigado a resolver o problema dele. Não é. Não é. Deveríamos orar antes. Quantos hoje choram e sofrem por um casamento que deveriam ter orado lá atrás e não oraram? Quantos hoje choram porque entraram numa porta de emprego achando que era de Deus e não era? Mas por quê? Porque não oraram antes de falar com Deus. Em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida. Você tem feito isso? Ou você só ora a Deus quando dá problema? Tem crente, irmão, que quando tudo está bem para ele, ele só deita numa rede ali, fica tranquilo, sossegado. Até que o problema vem. Aí na hora que o problema vem, ele começa, Senhor, me livra desse problema, desse mal. Mas aí nem sempre. Nem sempre. E o outro ponto é o serviço e discipulado. O cristão convicto se dedica ao serviço na igreja e ao discipulado de outros para o crescimento espiritual. O cristão que tem a convicção, irmão, de que ele está salvo, ele se preocupa também com as outras almas. Ele está envolvido nos trabalhos da igreja para quê? Para que através daquele trabalho ele consiga desenvolver, para que outros também venham servir a Cristo. Ele busca, ele ora, ele apresenta a vida dele diante do Senhor. Quantos cristãos hoje, não é, já, na hora que eu vou olhar para ele, eu vou olhar para ele como referência. Não, mas ele também está precisando da referência que ele não tem. Cristãos que já não oram mais e querem ser referência de quê? Pessoas que chegam visitantes, na hora que ele vai olhar assim, fala, mas é engraçado, aquele crente ele não ora, não. Aquele crente não lê a Bíblia, não busca a palavra, não sabe nada. Que crente que é esse? Aí
Aí às vezes vai pregar, pega o microfone para pregar e começa a pregar um monte de coisa, começa a encher linguiça, por quê? Porque está vazio. Não tem nada por dentro. Aí a única coisa que consegue fazer é o quê? Encher linguiça. O cristão que ele não está baseado em Deus, ele não sabe nem qual é a hora dele parar. Ele continua. Mas a pessoa está vazia. Ele não tem nem para ele vai revelar o quê? Vai passar o quê? Então primeiro nós precisamos estar buscando ao Senhor. Mas não é só com palavras, não. Deus ele está cansado de crente só de palavras. Mas eu sou crente, mas passa um mês sem ir na igreja e é crente. Eu sou crente, mas fica 2, 3 Santa Ceia sem participar. Não, eu sou crente, mas irmãos, tem umas coisas que a gente precisa parar e analisar a nossa vida e dizer, eu de fato sou um cristão. Eu de fato estou servindo a Deus. Eu de fato tenho saudade de estar com Deus. Eu tenho desejo de estar na presença dEle. Não tem como, irmãos. Os apóstolos ali, os discípulos de Jesus, eles chegaram numa situação, o pessoal começou, vamos aqui agora aos órfãos, às viúvas, está tudo sofrendo, está com uma pobremeira danada, como é que nós vamos fazer para resolver isso? Ele falou, vamos separar alguém para poder cuidar disso, por quê? Porque nós precisamos de estar conectado, ligado em Deus. Nós vamos dedicar à oração e ao ensino. E esses outros, eles vão preocupar com os órfãos e as viúvas. Os apóstolos, irmãos, eles tinham tanta sede de Deus que eles não podiam parar. Eles precisavam buscar a Deus. Eles queriam Jesus constantemente. Glórias a Deus. E dentro desse mesmo tópico, o cristão convicto, nós vamos para o cristão comprometido. Leia em João, no capítulo 15, no verso 14. João 15, 14. Amém? Todo aquele que está na igreja é amigo de Deus, amém? Eita glória! E o fogo vai descer, que agora é todo mundo amigo de Deus, amém? Tem um porém aí, né? Tem um detalhezinho junto aí, né? Nós só vamos ser amigo quando? A vontade dele, né? Aí já complica, né? Aí já aperta um pouquinho mais, né? Quando fizer o que eu vos mando. O que é que Jesus ele mandou? O que é que Jesus ele nos ordenou? Ide, fazei discípulo. Vocês serão minha testemunha. Testemunha é o que? Vai para apresentar. É isso que Jesus ele falou, mano. Amai uns aos outros como Cristo amou. Nós estamos amando, amém? O amém até some, né? Por quê, irmãos? Nós conseguimos amar quem nos ofende, amém? Aquela pessoa que nos faz raiva, eita glória, eu vou dar um abraço nele ali agora, de eita. Né? Normalmente o que é que faz, irmão? Senhor, leva depressa porque está me perturbando já. Estamos amando. Mas se a pessoa chega perto e começa a conversar com a irmã, né, irmã? Irmã, principalmente quando a pessoa que nos ofende, ela chega e precisa da nossa ajuda. Estou precisando de você aqui agora para me ajudar aqui. E aí, como é que faz? Não, sai para lá, você me fez raiva demais. A Bíblia fala, meu, que se o nosso inimigo ele chegar e falar, não, eu estou com fome, eu estou morrendo de fome, eu preciso de comida. É nossa função fazer a comida para ele. É fácil, não é? Na hora que nós estamos ali mexendo ali na panela, ali, Senhor, leva ele rapidinho, porque ele me fez muita raiva. Se ele precisar de água, irmão, nós precisamos chegar com a água para ele, a água aqui, ó. Tem muitos que são cristãos, irmão. Estão dentro da casa de Deus, não vai procurar água para lá. Na hora de me molar aqui, você não pensou. Somos cristãos. Somos cristãos. Lá no serviço, aquela pessoa que fica nos procurando, né? Para perturbar, que dá vontade de a gente pegar ali, né? Dar um abraço neles ali. Né? Aí na hora que nós vamos dobrar o joelho para orar, nós oramos para Deus abençoar a vida deles, amém? O amém aí está meio reduzido, né? É fácil, né? É o que Jesus mandou, irmão. É a ordem de Deus. Nós só vamos ser
amigos dele quando nós fizemos aquilo que ele manda. Lembra que o povo ali, todo mundo pegou de pedra, todo mundo ali se preparou para matar Jesus, colocaram ele lá naquela cruz, fizeram todas as atrocidades com ele, e ainda no último momento ele, Pai, perdoa, não sabe o que faz. Quando nós entendermos isso, por que Jesus falou isso, aí sim, nós vamos servir a ele com sinceridade. Por que Jesus ele falou que eles não sabiam o que eles faziam? Quem está na carne, ele não sabe nem o que ele está fazendo. Está sendo guiado por Satanás. Paulo ele vai dizer, ei, vocês não precisam lutar contra carne nem sangue, não. É tudo espiritual. Primeiro vem no mundo espiritual. Irmão, tem pessoas que estão tão antenadas com as trevas que o diabo tem conexão com a pessoa. Ah, irmão, mas isso é um absurdo. Pedro andava com Jesus, caminhava com Jesus, falava com Jesus, ele usou ali, né, foi um receptor para poder ouvir a voz de Satanás. Agora imagina, Pedro do lado de Jesus. Se não tiver ligado, irmão, se não tiver na bênção de Deus ali, não tem condição. Então, o cristão comprometido, o primeiro ponto, ele vem com a renúncia pessoal. O cristão comprometido está disposto a sacrificar seu próprio conforto e desejos para seguir a vontade de Deus. Todos nós que estamos aqui, nós fizemos isso, amém? Nós saímos da nossa zona de conforto, amém? Saímos todo dia da zona de conforto. Eita glória. Amém? É misericórdia. É misericórdia. Senhor, hoje eu não vou na igreja porque eu estou muito cansado. Hoje eu não vou conseguir nem orar porque o cansaço me pegou. Eita glória, eu estou muito cansado. Irmãos, o cristão, ele sai da sua zona de conforto. Ele renuncia a si mesmo para buscar a Deus. Para adorar a Deus. Não é o peso da carcaça que vai impedi-lo de buscar a Deus. Então, observa, o primeiro do cristão comprometido é a renúncia pessoal. O segundo tópico é o amor incondicional. Ele busca amar a Deus e ao próximo de maneira incondicional, refletindo o amor de Cristo em suas ações. Ou seja, o cristão, ele vai refletir o amor de Cristo. Você conversa com ele. Irmãos, a gente conversar com quem é espiritual é outra conversa, né? Às vezes a gente chega na pessoa estressada, a gente sai com uma paz, com um alívio. Tem dia que eu vou lá para casa do irmão Olavo só para conversar com ele. Às vezes eu chego lá, sento lá na barbearia dele lá, fico lá só conversando. Tem dia que eu fico lá só escutando ainda lá. Aí na hora que eu saio de lá, não sai renovado. Por quê? A pessoa tem paz para transmitir para a gente. Agora tem pessoas que você vai conversar com ele, irmão, que você sai de lá, sai quase desconvertido. Tem umas pessoas que têm um rancor tão grande dentro da alma dele, tem um ódio tão grande lá dentro, que aquilo, se a gente ficar muito tempo perto, aquilo passa para a gente. Aquilo, a gente começa a odiar uma pessoa sem nem ter contato com a pessoa. Sem nunca ter conversado com a pessoa, a gente começa a ter problema com aquela pessoa. Quantos casos? Então assim, aí na hora que vai ver, quem que eram os problemas? Não, os problemas é quem veio fuxicar. É os primeiros que veio, não, porque é fulano, ciclano, é os primeiros. Então assim, não adianta. O cristão, ele verdadeiro, irmão, ele tem uma paz dentro dele. Você tem prazer, alegria em conversar com ele. Ele transmite o amor de Deus. Na hora que você fala, irmão, eu estou precisando disciplinar fulano porque está me fazendo muito errado. Irmão, calma. Vamos dar mais uma oportunidade, mais uma chance. Agora se a outra, não, disciplina mesmo. Eu vou te ajudar a pisar para ver se ele vai embora mais rápido. É isso. Então, um amor incondicional. Nós não podemos pôr condição para o amor com as pessoas. Nós não podemos chegar aqui, não. Eu só amo se me amar primeiro. Eu só amo se fizer. Irmão, já viu que tem um monte de pessoas que só amam o outro se ele tiver alguma coisa para oferecer em troca? E na hora que não tem nada para oferecer, ele esquece do amor. Isso nunca foi amor. Isso é falsidade. Tem outros nomes, menos o amor. O outro ponto é um impacto social. O cristão comprometido trabalha para fazer a diferença no mundo, buscando justiça, compaixão e transformação. Irmãos, não é só na igreja, irmão. Crente de banco, crente de igreja não faz diferença, irmão. O segredo é lá fora no mundo.
O que é isso? Ele trabalha para ele impactar o mundo, para que as pessoas possam ver, opa, eu preciso servir esse Cristo, tem alguma coisa diferente. Essa pessoa está na luta, está na prova, mas ele ainda continua glorificando a Deus. Ele ainda continua louvando a Deus. Eu preciso buscar a esse Deus. Agora, quando nós fazemos uma propaganda ruim de Deus, já viu que tem muitos crentes que fazem propaganda negativa de Deus. Na hora que eu chego para conversar com a pessoa, não, eu estou até lá naquela igreja lá, mas eu queria até sair de lá. O pastor não presta, os membros não prestam, os irmãos não prestam, ninguém presta na igreja. Irmãos, e depois quer que as pessoas venham para a casa de Deus. Quer que as pessoas venham buscar a Deus. Vai buscar como, irmão? Se eu ouço uma propaganda negativa, eu nunca vou comprar um produto se o dono do produto vier fazer propaganda negativa. Não vou comprar. Chega lá uma máquina de lavar que ela queima com 2 batidas. Eu não vou comprar uma máquina dessa. Aí qual que é a intenção do dono lá? Opa, a máquina é excelente. Ela bate, funciona, lava, seca, passa, faz um monte de coisa. A pessoa vai comprando o quê? Por causa da propaganda. Nós também precisamos fazer o quê? Passar a boa imagem de Cristo. Passar a verdadeira imagem de Cristo. Louvado é o nome do Senhor. As implicações para viver, para a vivência da vida cristã. Primeiro ponto, nós precisamos ter autenticidade. Uma fé autêntica envolve uma profunda conexão com Deus e a busca de uma vida transformada pelo Espírito. Integridade. É importante viver de acordo com os princípios bíblicos em todas as áreas da vida, sendo coerente entre o que se crê e o que se vive. Irmãos, é muito bonito eu falar de Jesus, mas o mais importante é eu viver com Jesus. É muito bonito eu pregar aqui sobre Jesus, mas o mais importante é eu andar com uma vida em retidão com Ele. Nós precisamos ter coerência. Nós precisamos pregar o que vivemos e viver o que pregamos. Você pode pregar a sua vida aqui hoje? O que você fez hoje? O que aconteceu lá no seu serviço hoje? Você poderia pregar isso aqui hoje? Ou teria alguma coisa que precisava esconder? Não, mas eu quase dei uma surra lá no meu patrão, então eu não posso pregar isso aqui. É isso, irmãos. É viver aquilo que Cristo ele nos chamou a fazer. E quando nós vamos pregar, nós precisamos pregar aquilo que nós vivemos. Principalmente para os jovens, né? Às vezes alguns jovens que gostam de ouvir umas músicas meio diferentes, né? Um funk, um rockzinho aí diferente, né? Não, mas porque na igreja não tem essa batida diferente, eu vou ouvir lá de fora. Porque talvez eu possa implementar até dentro da igreja, né? Cuidado com quem anda ouvindo aí, viu? Porque tem uns crentes que estão tentando trazer costume de outros lugares aí para dentro das igrejas por causa disso. Ao invés de dobrar o joelho, tem tanto hino que busca, que serve a Deus, né? Que chama a pessoa para Deus, mas vai ouvir funk, rock, outras coisas lá de fora do mundão. E depois quer ser cheio do Espírito Santo dentro da igreja. Vai ser cheio quando? Nunca. Então os jovens aí, cuidado, né? Mas não é só jovem não, mano. Tem muitas pessoas também que na hora que vai olhar, né? O telefone desse tem que andar até com uma senha, porque é até perigoso, né? É perigoso que vê. Na hora que corre lá, moço, quer descobrir algumas coisas, corre na barra de pesquisa. Na hora que você clicar na barra de pesquisa lá, vai vir os últimos históricos da pessoa. Tem muitos que não podem abrir o telefone, que se abrir ali a barra de pesquisa vai informar um monte de coisa que não tem nada a ver. Então assim, é crente. Aí com isso o nome do Senhor vai lá para a lama. Por quê? Porque, agora imagina, ele fala que é crente. Já reparou que as notícias, elas sempre têm uma torção nela? Na hora que vai noticiar ali, o pastor da igreja tal, ele cometeu um ato ali ilícito. Não, eles nunca falam isso. Falam, opa, o crente, ele cometeu o ato ilícito. E era pastor, inclusive. Para quê? Para destruir a imagem de Cristo. Então o crente também... o crente assassinou o outro ali, opa. Eles não falam nem de que igreja que é, mas é crente. É crente. Pensa neste momento, irmão. O que você tem sido cristão? Qual desses 4 tipos de cristão você tem sido? Você tem sido um cristão nominal? Aquele que só vive de nome. É crente só na igreja. Lá fora, só Deus sabe. Você é um cristão cultural? Só vive de cultura, das bases da igreja. Porque naquele período, né?
não sei o quê, papapá, mas compromisso com Deus, zero. Ou você é um cristão convicto. Você tem certeza de por que você crê em Deus. Você tem certeza por que você ora a Deus. Qual tipo de cristão você é? Você tem que sair daqui nessa noite com essa certeza. Se você ainda é um cristão nominal, passe a ser um cristão comprometido. Passe a ser um cristão de verdade. Se você ainda é um cristão cultural, preocupa só com as questões culturais da igreja, comece a preocupar com a palavra de Deus. Comece a preocupar com a verdade. Comece a focar em Deus. Então você vai ver que Deus, Ele vai fazer a mudança. Você vai ver que nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Você vai sentir o desejo de dobrar o seu joelho para falar com Deus. Você vai sentir a necessidade de abrir a sua boca para glorificar a Deus. Nunca mais, quando você passar a ser um cristão comprometido, vai precisar de alguém chegar, irmão, dá glória aí, abra a boca para dar glória. Não, você vai glorificar porque tem a certeza que Deus está ali. Você vai exaltar porque Deus, Ele está ali ouvindo. Saia com isso no seu coração hoje. Entenda algo. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que é melhor nós não sabermos do que nós sabermos e não praticarmos. A partir do momento que você ouviu hoje e entendeu, todos que estão aqui nessa noite, irmãos, estão saindo daqui convictos de uma coisa: de que um desses 4 tipos você é. E nem todos podem dizer que são um cristão convicto. Nem todos podem dizer que são de fato um cristão comprometido. Todos que estão saindo aqui hoje sabem disso. Lá no íntimo, irmãos, sabe. Porque o Espírito Santo de Deus, ele testifica. Ele apresenta para nós, ele fala, opa, você precisa consertar. Você precisa melhorar. Você precisa mudar. É porque tem muitas pessoas que imaginam que estão fazendo alguma coisa para o pastor. Faça para Deus. Faça para Ele. Para pastor não precisa fazer nada. Você tem que entender, irmãos, o que o Senhor Jesus, Ele falou. O que a Bíblia Sagrada, ela fala. O que a palavra, ela vai fazer. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer que Deus, Ele não vai dever a ninguém nada. Tudo que você fizer aqui para Deus, Ele vai te recompensar. Então é para Deus que deve ser feito, mas não é para homem. Não é para pastor, não é para líder, não é para que um irmão vai falar, não. É para Deus. Faça igual Daniel. Ele fazia quando tinha alguém vendo, ele fazia quando não tinha ninguém vendo. Mas ele fazia. Quando ele subia lá naquela janelinha, abria a janela dele para orar. Ele nem imaginava que tinha alguém tentando fazer alguma coisa, atrocidade com ele lá. Mas ele orava porque ele sentia a necessidade de buscar a Deus. Ele tinha o desejo de estar diante de Deus. É por isso que ele corria lá para orar. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer para Deus. Para que Deus, Ele reconheça. Não é para nós aparecermos. Ah, não tirou foto minha, eu não vou fazer mais. Ah, não fez ali, não falou meu nome ali, eu não vou fazer mais. Irmãos, Deus, Ele não precisa disso. Deus, Ele não quer mendigaria de ninguém. Medita nesse momento. O que você tem feito para Deus?